Não era só perguntar. É só perguntar, né? É só perguntar. É um prazer recebê-lo aqui. O professor era de Arthur Nogueira. Na realidade, eu frequento, a minha Ele carta é engenheiro com ele, né? é engenheiro com ele. Ele era, porque ele vai ficar com a gente aqui. Amém? Amém. Amém, olha só. Vamos orar por isso. Professor, os momentos agora que se seguem, está a seu cargo. Para não te deixar nervoso, eu quero dizer o seguinte: há expectativas para esse momento. Tá certo. Bom dia a todos os irmãos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, né? E quando estava em sala de aula, os alunos me chamam de Ita, né? Mas os alunos me chamavam de professorita. Professorita, né? Tá certo? Então, aqui estamos. Hoje nós vamos... professor, ele tem um problema, né? O professor gosta de ensinar. E nós vamos trabalhar hoje um tema que é extremamente importante para a Igreja Adventista, mas eu vejo que nos últimos anos tem sido muito pouco falado, que é o santuário. Vocês sabem que sem santuário, sem a doutrina do santuário, não existe Igreja Adventista. A Igreja Adventista nasceu justamente no final da profecia dos 2.300 anos, de Daniel 8,14. E a profecia de Daniel 8,14, ele fala justamente sobre o quê? Sobre a purificação do santuário. Tá? Mas o santuário, ele começou na realidade, ele foi introduzido pelo povo de Israel, para o povo de Israel, logo após a saída do Egito. E hoje o pessoal lá em cima, o pessoal aqui embaixo, todo mundo vai ter que participar, porque hoje nós vamos abrir a Bíblia, e vamos abrir a Bíblia com vontade. Então, cada vez que aparecer os textos ali, eu já quero que você se voluntarie, já procure o seu texto, já vou dizer quem vai trabalhar com o texto, para que nós possamos andar com o trabalho. Quando chegar a sua vez, você vai ler o texto e nós vamos conversar. Muito bem, o povo de Israel saiu do Egito. Depois de quantos anos cativos, quantos anos lá de escravos no Egito? Como? Existem controvérsias, né? Existem controvérsias, mas essa controvérsia nós podemos esclarecer se tivermos a oportunidade de um outro momento. Tá certo? Tem um texto que fala sobre 400 anos, 430 anos, e tem um outro texto que fala sobre 230 anos. Cativos, o povo ficou no Egito por volta de 200 anos. Tá certo? A profecia toda é começando com Abraão, no momento do chamado de Abraão, até a saída do Egito foram 430 anos, essa é a profecia completa. Mas saíram do Egito, aconteceu um episódio. Moisés foi para o Monte Sinai. Já estava esquecendo de um detalhe aqui, ó. Esse aqui, ó. Moisés, ele foi para o Monte Sinai. Ele ficou no Monte Sinai durante quanto tempo? Me ajudem, vocês participam. Quanto tempo ele ficou no Monte Sinai? 40 dias e 40 noites. E o povo estava onde? O povo estava lá no acampamento. E o povo começou a pensar o quê? Quer dizer, cadê o tal do Moisés? Cadê o nosso líder? E nós precisamos agora do quê? Nós precisamos de uma representação de um Deus. Por quê? Porque o povo de Israel precisava de uma representação de um Deus. Por quê? Pode? Não tem certo ou errado aqui, ó. Para adorar? Como é que era a cultura do Egito? Para todo passo que você dava tinha o quê? Tinha a estátua de um Deus. Aí ali
Os egípcios tinham mais de 2.000 deuses que eles adoravam. Tinha o deus principal, que era o deus Ra, aonde o faraó era considerado a encarnação deste deus, ou seja, ele não era apenas uma entidade política, o faraó era uma entidade religiosa também. E para o povo, a adoração estava relacionada ao quê? A adoração estava relacionada a um Deus presente a uma imagem. Os estudos e as conversas e as possibilidades dizem que ao fazer aquele Deus ali, eles estavam se referindo ao Deus eterno, a Jeová. Mas nós sabemos que qualquer representação que toma conta da nossa vida vira o quê? Vira bagunça, e foi aquilo que aconteceu no Arraial, não foi aquilo que aconteceu? Virou festa, virou bagunça e depois acabou tudo em morte, infelizmente. Mas vamos lá, vamos entender agora algumas características e algumas coisas importantes relacionadas ao santuário terrestre, porque ele vai nos ajudar a compreender um pouco mais daquilo que a Bíblia nos fala sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre como Deus atua na vida de cada um de nós como seus filhos. Nós vamos acertar com isso aqui, né? Aí, foi lá. É isso mesmo? O santuário traz ensinamentos profundos, porque a história bíblica ela gira em torno do quê? Ela gira em torno do grande conflito. O que é o grande conflito, queridos irmãos? O que é o grande conflito? É uma batalha cósmica que ela não é vista, essa batalha não é vista aos nossos olhos, essa batalha é espiritual, mas ela é sentida e ela é vivida no dia a dia de nossas vidas. Tá certo? E o grande conflito iniciou-se no céu entre Cristo e Satanás. E essa batalha, ela veio aqui para essa terra. Essa batalha iniciou-se por quê? Porque o caráter de Deus foi colocado em dúvida. Será que Deus realmente é um Deus justo? É um Deus honesto? É um Deus que pode ser seguido e pode ser servido? Então nós vamos descobrir hoje, através da palavra de Deus aqui. Muito bem, voluntários, quem já pegou o Gênesis 3, 1 a 7 para mim aqui? Está aqui a irmã. Gênesis 3, 8. Rapidinho, 3, 8, aqui o irmão. Gênesis, depois vamos lá, Gênesis 3,15, quem aqui? Gênesis 3,15 aqui, Gênesis 3,21, lá em cima, quero um voluntário lá em cima para Gênesis 3,21. Aí os dois que estão conversando ali, ó, isso, você mesmo aí de suspensório, Gênesis 3,15, isso. Gênesis 3,21, né? Muito bem, vamos lá. A história bíblica, Gênesis 3, 1 a 7. Muito bem, aqui nós temos um assunto bastante interessante com relação à história da serpente. Aqui, a serpente, Deus falou o quê? Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Deus não prometeu morte instantânea, ele falou que iriam morrer. E a serpente falou o quê? Vocês não vão morrer, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Irmãos, se vocês não sabiam, aqui nasce o Espiritismo. Não é relacionado ao assunto, mas aqui nasce o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Você pode até morrer, mas você vai reencarnar, você vai viver de outra maneira e a sua vida vai melhorar para que aonde Deus está hoje, você esteja amanhã. Essa é a mensagem básica. Então nasceu aonde? Nasceu aqui nessa conversa de Gênesis.
Mas esse é um assunto para um outro momento. Aí Gênesis 3:8, então houve a conversa entre a serpente e Eva. Gênesis 3:8, o que aconteceu? A partir desse momento aconteceu o quê? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles fizeram o quê? Se esconderam. Por que eles se esconderam? Acabou o relacionamento. Acabou o contato direto entre Deus e o homem. O desejo de Deus sempre foi relacionar-se com o homem. Por isso que todos os dias na virada do dia Jesus vinha e conversava com o homem face a face. Mas no momento em que o homem pecou, houve o quê? Morte, houve separação e houve necessidade do quê? Necessidade de salvação. O que Gênesis 3:15 fala? Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas da sua descendência, e da descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você ficará o calcanhar da descendência dela. Muito bem, aqui está a primeira promessa do Salvador na Bíblia. Nasceu o Espiritismo, nasceu também a salvação. Você viu que o grande conflito ele sempre tem uma contrafação, ele sempre tem dois lados, nunca tem um lado só, sempre tem dois lados. Muito bem, a promessa foi, vai o quê? A serpente vai fazer o quê? Ela vai picar o calcanhar, mas não vai ser o suficiente. Porque o Salvador que vai vir, o que vai se sacrificar, ele vai fazer o quê? Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Nós sabemos que a maneira de matar uma serpente mais eficiente é esmagando a cabeça. Se cortar parte do corpo dela, ela pode continuar andando. Então, houve pecado, houve morte, começou a necessidade de salvação. Muito bem, e Gênesis 3:21? João 3,16. Muito bem, o que houve ali? O que aconteceu nesse momento? Para ter peles, o que aconteceu antes das peles aparecerem? Teve que ter morte. Não foi essa a promessa lá no Éden? Que se pecasse não haveria morte? Houve a morte, e aí o que acontece? Aqui está, queridos irmãos, aqui está o primeiro texto da Bíblia que fala sobre justificação pela fé. Se você acha que justificação pela fé é um tema do Novo Testamento, aqui está o primeiro texto que fala sobre justificação. O que é a justificação pela fé? O ser humano reconhecer que ele não pode fazer aquilo, ele não pode alcançar a salvação por ele mesmo. Ele precisa do quê? Ele precisa de alguém que o oriente e interceda por ele nesse momento. E aí fala que esse substituto foi o Cordeiro, lá em Gênesis 3,15. E quem era o Cordeiro? O que fala João 3,16? Tal maneira... Então, quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Nós encontramos lá o ponto dele. Hã? Pula uma aí que eu vou ajustar. Tá certo, obrigado. Só clicar lá e passar para mim, fazendo favor, para o próximo. A adoração. O tema central do grande conflito é a questão da adoração. Por quê? Por que adoração? Porque quando houve a briga lá no céu, quando houve a discussão de Lúcifer lá no céu, qual que era o tema? Adoração.
Quando houve a questão do pecado, a introdução do pecado na terra, qual foi a grande questão? Não era comer o fruto. O fruto foi uma consequência da desobediência. O comer o fruto foi o quê? Foi uma dúvida com relação a quem eu vou adorar. E quando nós chegarmos ao final do grande conflito, quando se encontrarem lá os dois grupos, a pergunta não vai ser: se você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro, o que você deixou de fazer? A pergunta vai ser a seguinte: quem você adorou? É simples assim, a pergunta é uma só, a situação é uma só. Quem você adorou? Se eu adorei a Deus, vinde benditos de meu Pai. Se eu não adorei, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. O tema central do grande conflito está relacionado à adoração. E a adoração, ela perpassa toda a Bíblia, do começo até o fim. Nós vamos e voltamos por ela. Tecnologia é boa, mas de vez em quando ela dá trabalho para a gente, né? Mas vamos lá. Enquanto nós resolvemos a questão aqui, ó, eu gostaria que vocês procurassem para mim aqui, ó, Gênesis 8:20. Quem procura Gênesis 8:20 para mim? Vou pegar aqui o nosso amigo aqui que ficou de ler aqui, ó. Tá certo? Vai ler Gênesis 8:20. Ainda eu quero Gênesis 22:13. A irmã se manifestou aqui, Gênesis 22:13. Eu preciso de mais um voluntário para Gênesis 26:25. Pode ser você? Isso, pode ser você mesmo. Gênesis 33:18. Alguém lá do fundo, aquele desse lado. Alguém lá no fundo para mim lá. Gênesis 33. Pode ser, irmão, você, isso aí. Isso aí, você mesmo, isso. Deu certo? Acho que deu. Tá bem. Não pode passar para o próximo. Vamos passar. Isso aqui, ó. O que Gênesis nos ensina sobre a adoração? O sistema de sacrifícios não foi instituído no deserto. O sistema de sacrifícios, ele foi instituído aonde? Vamos lá. Sempre foi usado pelos filhos de Deus. Primeiro, não vamos ler todo o capítulo 4 de Gênesis, mas o capítulo 4 fala sobre o sacrifício do quê? De Abel e Caim. E o que estava em jogo ali, ó? O que estava? A adoração. Tá certo? Deus pediu o quê? Você deve trazer um cordeiro de um ano sem manchas e sem defeitos. A oferta de Caim foi uma oferta boa, não foi? Ele foi lá, escolheu o melhor cacho de banana, escolheu a melhor maçã, escolheu a melhor pera, fez uma cesta bonita, como os anciãos ganharam hoje, né? E ofereceu. Mas era isso que Deus havia pedido? Não. Nós podemos dar o nosso melhor, mas se nós não fizermos aquilo que Deus nos pede, de nada vai adiantar. Vamos lá, vamos começar aqui por o instituto. Estamos falando sobre o sacrifício, que é o altar, o sacrifício do cordeiro. Gênesis 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu o local sobre o altar. Muito bem, isso foi o episódio que aconteceu logo após o quê? Noé ter saído da arca. Em agradecimento, ele ofereceu o quê? Holocaustos ao Senhor. Gênesis 22:13. Tendo Abraão 8 episódios, viu atrás de si um cordeiro preso, pelos chifres e no jardim. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Esse episódio aconteceu justamente quando Abraão foi colocado à prova para o quê? Para oferecer o seu filho em sacrifício. Deus providenciou o quê? Um substituto. Muito bem, Gênesis 26:25. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram e cultivaram. Por 200 anos, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, todos os zeus que tinham ali, eles viam os altares que eram construídos
e deixados para trás, os altares de sacrifício dos patriarcas. E Gênesis 33, 20. Muito bem, sempre que eles sacrificavam, que promessa vinha à cabeça desses homens? Gênesis 3,15, do cordeiro que viria lá no futuro para salvar o... Oxi. E agora? Oxi. Ok. Hã? Tá. Então tá bem, faz o favor para mim, deu certo aqui? Então, o que aconteceu com o sistema sacrificial quando o povo foi para o Egito? O que aconteceu com o sistema sacrificial? Ele se perdeu. Vamos lá, Êxodo 5:3. Você consegue ler para mim? Irmão de óculos aqui do lado da filha de verde aqui? É isso? Êxodo 5:3. Depois, Êxodo 12, vamos pegar aqui alguém daqui desse lado, aqui mais para o meio ali, ó, lá, está lá atrás, Êxodo 12, eu preciso de mais voluntários mais rápido, Êxodo 12, 3-6, Êxodo 12, 7, aqui, e Êxodo 12, 13, lá atrás, beleza pura, vamos lá então. Qual foi o pedido de Moisés a Faraó? Vamos ver aqui, ó, Êxodo 5, verso 3. Para que ofereçamos o sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Não venha ele sobre nós, com pestilência ou com espada. Muito bem. Qual foi o pedido de Moisés a Faraó? O Deus do céu, falando com o Deus dos egípcios, veja como era a questão aqui, ó. A questão da adoração e do grande conflito se desenrolando na história do povo de Israel. O Deus do céu falou: nós precisamos ir a caminho de 3 dias, porque para sacrificar ao Deus vivo, eles tinham que sair de onde? Eles teriam que sair do Egito. Assim é a nossa vida. Se nós quisermos ir para a terra prometida, nós precisamos sair de onde? Sair do Egito, dessa terra. Nós temos que abandonar, mesmo vivendo aqui, nós temos que abandonar essa terra. E antes, aí Deus, porque qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus era começar a restaurar o sistema sacrificial novamente para o povo. Antes da última praga, qual foi a ordem de Deus para o povo? Êxodo 12, 3-6. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Muito bem. Então, eles tinham que fazer o quê? Pegar um cordeiro, e ali essa cerimônia foi a instituição do quê? Foi a instituição da Páscoa, tá certo? Foi a instituição da Páscoa, que a Páscoa perdurou por centenas de anos, até chegar aonde? A instituição da Santa Ceia, que foi antes, que Jesus instituiu antes da sua morte. Comer do pão e beber do cálice. Mas até ali, o que representava a Páscoa? A Páscoa representava o sacrifício do Cordeiro Pascal, que viria, que seria o quê? O Salvador do mundo, Jesus Cristo. A Santa Ceia representa o quê? A lembrança de que esse sacrifício já foi realizado e que nós não precisamos mais sacrificar cordeiro nenhum. Muito bem. A última, antes da última praga, qual foi a ordem de Deus ao povo? Participar. O que foi feito com o sangue? O que foi feito com o sangue? Êxodo 12, 7. Tomarão o sangue e porão em ambas as orelhas e na verga da porta, nas casas em que o comiam. Foi colocado o sangue, porque qual foi a promessa?
o anjo destruidor vai passar. O anjo destruidor vai passar e as portas que estiverem com as ombreiras, com o sangue, ele vai entender que o sacrifício substituto pelo primogênito que estava naquela casa tinha sido feito e o sacrifício não seria realizado. Ou seja, o que aconteceu com o povo de Israel? Nenhuma morte. O que aconteceu no Egito? Todos os primogênitos estavam mortos. Porque a adoração ao Deus vivo requer sacrifícios. Muito bem. E o que isso significava? Gênesis, confirmando agora Gênesis 12, verso... Muito bem, já comentamos, então, Deus tinha o quê? O objetivo de proteger o seu povo. E proteger o seu povo requer o quê? Requer que nós compreendamos e cumpramos aquilo que Deus pede por nós. Quero ver se já tem voluntários aqui agora. Gênesis, Êxodo 25:8 e os demais versos aqui, ó, Romanos 8:34, 1 João 2:1, Hebreus 9:24. Vamos ver, quero um voluntário lá em cima. Um voluntário lá em cima? Eu vou ter que apontar lá, tem um lá, obrigado. Tá certo? Aqui desse lado, aqui agora, mais um voluntário. Ou lá em cima é 25:8. Aqui é Romanos 8:34. Um voluntário para Romanos 8:34 está aqui. Um voluntário para João 2:1 está aqui. E um voluntário para Romanos, para Hebreus 9:24, tá certo? Está aqui também. Muito bem. O que significava a construção do santuário no deserto? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O que significava a construção do santuário? O que aconteceu lá no Éden? O que aconteceu lá no Éden? Deus não podia mais estar junto com o seu povo. E como Deus encontrou uma solução para isso? Ele construiu um santuário para fazer o quê? Para habitar junto com o seu povo. Qual seria a função do santuário? Restaurar e ampliar o sistema sacrificial que havia se perdido lá no Egito. Lembram que os hebreus passaram 200 anos sob a orientação da religião egípcia. Eles sempre estavam vendo, observando, era ocultismo, era misticismo, era tudo aquilo que não poderia fazer bem à alma. Agora eles precisavam o quê? Eles precisavam entender o sacrifício. E Deus falou assim, a melhor maneira de eles entenderem todo esse processo é fazendo o quê? É morando no meio do povo. Ensinar o povo que o plano da salvação vai além do sacrifício, porque o plano da salvação requer também a própria intercessão de Jesus Cristo. E o homem por si só não tinha condições de estar na presença do Deus Altíssimo. O que fala Romanos 8:34? Quem nos condenará, então? Foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. E agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Muito bem. Não foi só morte, né? Morreu e agora intercede. Muito bem. 1 João 2:1. Muito bem, agora o pecado não preciso mais pegar e sacrificar. O pecado eu preciso o quê? Confessar. Porque o sacrifício vivo está lá no céu fazendo o quê? Intercedendo por nós. E Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, e cura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
Muito bem, irmãos. Por que é importante nós compreendermos o santuário aqui nesta terra? Porque a eternidade nós vamos estar no santuário celestial, na presença do Deus vivo. E precisamos compreender o que é e qual é a importância da adoração ao Deus vivo. Muito bem. O que vimos sobre a posição do santuário no acampamento de Israel, tá certo? Como que, aonde estava o santuário colocado? No centro. Tinham 3 tribos à direita, 3 tribos à frente, 3 tribos atrás e 3 tribos à frente, completando as 12 tribos de Israel. E o santuário se tornou o quê? O centro do culto, o centro da adoração ao Deus vivo para o povo de Israel. Muito bem, aqui nós temos um texto que é Levíticos 1, 3 a 5. Alguém tem algum voluntário aqui? Um voluntário? Só um pouquinho, já vamos chegar nele. Então, estava uma coisa importante. Qual a posição da entrada do santuário? A entrada do santuário era para leste. Era para... Quando o pecador entrava no santuário, ele dava as costas para quem? Para o sol. Vocês sabem por quê? Por quê? O Deus Ra, o Deus Criador, era o Deus Sol. Então, no momento em que o pecador chegava na porta do santuário, ele chegava com o cordeiro colocando a mão, porque era o próprio pecador que sacrificava o cordeiro, não era o sacerdote. Ele colocava a mão, confessava o pecado, ele estava com as costas para o sol. Isso dizendo o quê? Eu rejeito o Deus Sol e aceito o Deus vivo, o Deus de Israel. Interessante, vocês já sabiam disso? E se nós formos lá no livro de Ezequiel, dentro do templo de Israel, os sacerdotes tinham numa das câmaras a foto ou a figura pintada do Deus Sol e adoravam dentro do templo do Deus vivo. A Bíblia confirma isso. Se você procurar aí em Ezequiel, você vai encontrar essa questão. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim: tem que fazer o ano bíblico, porque a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Muito bem, o pecador trazia ovelha até a entrada do santuário e realizava um ato de fé. Que ato de fé era esse? Levíticos 1, 3 a 5. Se a sua oferta for por holocausto de pecado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação ficará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. O interessante, né? O que acontecia? Vejam aqui o processo de intercessão acontecendo. O pecador levava, é o Levíticos falando, né? O pecador levava, ele colocava a mão, ele confessava, ele matava o cordeiro. Isso que dizia o quê? Esse cordeiro está apontando, era uma maneira bastante forte, se nós formos analisar. Alguém já viu um cordeiro morrendo? Alguém já participou? Alguém já matou algum cordeiro alguma vez? Alguém já viu ser um cordeiro morto? Já. Tá. O cordeiro não esperneia, o cordeiro não berra, o cordeiro não grita, o cordeiro simplesmente morre, sem abrir a boca. Se você pegar um porco, pegar um bode, parece que a vizinhança toda está sabendo o que está acontecendo. E esse cordeiro que era sacrificado ali, ele apontava para quem? Apontava para Jesus, o cordeiro que
viria. Isso era um ato de fé, isso era justificação na veia, era um ato de fé. Por quê? Porque ele estava esperando, através de um sacrifício, a promessa do Salvador que viria e que morreria por ele e perdoaria os pecados dele em definitivo. Só voltando um pouquinho. Pode voltar um pouquinho, fazendo favor. O que isso significava? O inocente morrendo pelo pecador. Obrigado. Pode continuar. Muito bem. Que conceito importante é introduzido pelos rituais do santuário, começando pelo sacrifício? Já falei para vocês. A justificação pela fé. Vamos para o próximo. Porque esse tema é a primeira lição que os rituais do santuário ensinavam. Por quê? Quem vai procurar para mim lá primeiro? João 1,29? 1,29? Aqui, 1,29. E 1 Pedro 1,19. Não vou pegar aqui. Minha gente, tem mais gente que lê aqui. Cadê a Bíblia? Quero ver quem está com a Bíblia na mão aí. Ó. Quero ver quem trouxe a Bíblia para a igreja hoje. Trouxe a Bíblia para a igreja. Tá certo? Então tem mais gente que pode participar aqui, ó. Tá certo? Vamos pegar isso aí, vamos colocar esse negócio funcionar. Tá? Então, o que acontecia? Por que a justificação pela fé começava ali, o ato intercessório? Porque quando o pecador sacrificava o cordeiro, ele não podia entrar para dentro e continuar o processo. Quem que pegava o cordeiro sacrificado? Quem que pegava o sangue? Quem que aspergia o sangue nas pontas do altar? E quem que colocava o altar para ser queimado em cima do altar? Era o pecador? Isso era o processo de intercessão no santuário. É o processo que Cristo realiza em nosso favor hoje, lá no céu. Então vamos ver, o cordeiro sacrificado apontava para o futuro sacrifício de Cristo. Vamos ver, a Bíblia confirma, João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista falou essa frase por ele mesmo? Não, inspirado pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Por quê? Porque João não conhecia Jesus. Ele sabia e ele pregava que Jesus iria vir. Mas quando ele viu, ele reconheceu que aquele era o Cordeiro, que era a cena do sacrifício desde quando Adão pecou. 4.000 anos haviam se passado. E 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Muito bem, o Cordeiro, Jesus, ele era sem defeito e sem mácula. Os rituais do santuário, quem for, aqui não temos nenhum texto, né? Quem for procurar, ainda não, né? Os rituais do santuário nos mostram um Deus didático. Quem é professor aqui? O que é didático? O que é ser didático? Pode me ajudar? Encontrar uma maneira bem simples e adequada para cada aluno, Exato. para explicar de uma forma que possa entender perfeitamente. É você pegar algo complicado e colocar de uma forma simples e prática para que qualquer pessoa possa ter a oportunidade de compreender. Então, isso é ser didático. Os israelitas tinham que cada dia realizar o sacrifício. Eles iam lá, faziam, repetiam, para que pudessem entender. Porque o sacrifício de Cristo estava sendo apontado para o futuro. Às vezes é difícil para nós vermos o futuro, né? É difícil para nós entendermos aquilo que vai passar. Às vezes perguntam, onde é que você vai estar amanhã? Não sei. O que vai acontecer contigo amanhã? Não sei. Tá? E Deus também é um Deus pedagógico. O que é ser pedagógico? Vamos lá, o que é ser pedagógico? Me ajudem, o que é ser pedagógico? Ser pedagógico é agir com intenção educativa, ou seja, realizar algo para aprender. Desbravadores, quem é desbravador aí? Levanta a mão. Para fazer um nó, você tem que fazer o quê? Você tem que praticar esse nó, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Eu descobri
que você aprende um nó na realidade a partir do momento em que você compreende o significado ou para que ele é usado. Aí ele faz sentido. Enquanto eu faço o nó só por fazer, não tem sentido nenhum. Agora, no momento que eu entendo para que ele é usado, aí as coisas mudam. Eu não sei se os irmãos sabem, eu sou praticante de rapel, e no rapel tem bastante nós. E nos nós, você precisa ter o significado e para que cada nó é utilizado. Porque isso depende a sua segurança e depende a sua estabilidade no momento que você está descendo pela corda. Muito bem, então o Deus do céu, ele é um Deus pedagógico. Por quê? Porque não adianta nós apenas falarmos sobre a salvação e a importância do sacrifício. Nós precisamos compreender e viver a nossa vida, o que esse sacrifício representa para cada um de nós. Porque quando isso acontecer, nós não teremos problema nenhum em dizermos: eu sei em quem tenho crido. Enquanto o didático foca na explicação dos detalhes na parte, o pedagógico, ele te mostra o contexto todo daquilo que acontece. Vamos continuar? Até aqui tem alguma pergunta? Está claro o que nós estamos colocando? Tem alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Tô indo tranquilo? Não estou acelerando muito? É bastante informação, né? Mas vamos lá. Os rituais do santuário mostram... Pode passar para o próximo, fazendo favor? O que isso tem a ver com o santuário? Deus, de forma didática, pedia que o pecador trouxesse o cordeiro até a entrada externa do tabernáculo. Ali colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessando seus pecados. Depois ele matava aquele animal. Não poderia haver algo mais didático do que esse, entender que o pecado causava morte. Para viver, o pecador precisava de um substituto. O cordeiro era usado como substituto, pois apontava para Cristo no futuro. O próximo, por favor. Quem estava na porta do tabernáculo esperando o pecador após o sacrifício? O sacerdote, já falei sobre isso. Porque o sacerdote estava ali. O que o pecado trouxe entre Deus e o homem? Como vimos já. O que o pecado trouxe? Separação. O pecador perdeu o privilégio de estar diretamente na presença de Deus. E por isso foi instituído o sacerdócio levítico, porque os sacerdotes passaram a ser os intermediários, porque apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, esse é um assunto para uma outra, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação total dos pecados. O homem perdeu o direito de estar na presença de Deus. O que o homem precisa então? De um intercessor. Quem era esse intercessor no tabernáculo e depois no templo? O sacerdote. O que isso nos lembra? Vocês já conectaram o santuário com a parábola do filho pródigo? Até onde chegou o filho pródigo? Até onde chegou o filho pródigo? Quando ele voltou da vida dissoluta de pecados e de ter abandonado, até onde ele chegou? Ele não chegou na porta ele não chegou na entrada do santuário? E quem que estava lá? Quem que era o pai? O que o pai fez? Devolveu a ele a dignidade que ele havia perdido. Amém por isso? Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Continuamos. O tabernáculo tinha um pátio externo. Quem pode ler para mim? Quem vai procurar aqui? Êxodo 27, 18. O Gênesis 3 nós não vamos ver agora. Ou ler lá Êxodo 29, 42 a 44. Preciso de 2 voluntários para o primeiro texto. Aqui tem o Zé Carlos. Quem é o próximo? Lá atrás, lá o irmão lá. Tá? Vamos lá. O tabernáculo tinha... Oi. Falando demais, acabou, perdeu a força da bateria. O tabernáculo tinha medidas exatas. Quais eram essas medidas? Quem vai ler para mim aqui? Êxodo 27, 18.
Quem ficou com Êxodo 27, 18? Foi você, então vai lá. 27, 18. O átrio terá 100 côvados de comprimento, e 50 de largura do outro lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Veja aqui, ó, Deus é um Deus de ordem. Deus não fala, façam de qualquer jeito. Quando foi construir a arca, Deus falou o seguinte: vai fazer a arca assim, 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 desse tamanho, desse jeito, dessa madeira, com essa madeira, com isso. Deus deu tudo, Deus deu a planta. Quando foi construir a casa dele, o tabernáculo, ele fez o quê? Então, para nós vermos aqui, o tabernáculo tinha 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura, pegando os côvados aí, transformando em metros para ficar mais fácil para nós entendermos. Por que Deus pediu que fosse colocado um pátio ao redor da tenda da congregação? O pecado havia feito o quê? Primeiro vamos lá, vamos entender aqui, ó. Tínhamos o pátio que separava o quê? Que separava as tribos do santuário. Aí o pecador ele podia entrar dentro do pátio. Era o lugar mais próximo que ele conseguia chegar de Deus, era no pátio. Ele não podia passar do pátio. Porque do pátio depois o quê? Que o pecado havia colocado um muro de separação entre Deus e o homem. Essa separação indicava que o homem perdera algo, o acesso direto à presença de Deus, mas Deus proveu um meio para que o homem pudesse se achegar a Deus de maneira indireta, através da fé no sacrifício e através da intercessão sacerdotal. O pátio era o mais próximo que o pecador poderia chegar de Deus para que não morresse. Quem ficou com Êxodo 29, 42 a 44? Muito bem. A tenda e o local da tenda da congregação eram lugares o quê? Lugares santos. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Agora eu faço uma reflexão, queridos irmãos. Quando eu era criança, eu tinha os primos católicos, e aí nós os convidávamos, os primos, para ir para a igreja adventista, eles iam, e é claro, depois vinha o contra-convite, né? Para ir para a igreja católica. E eu vou confessar para vocês, viu? Tem uma coisa que fiquei impressionado na igreja católica, era o quê? O silêncio e a reverência lá dentro. Será que nós não estamos precisando aprender um pouquinho mais sobre reverência e entendermos que estamos na presença de Deus? Precisamos. Muito bem. O pátio representava, aqui vem, é Deus de novo, né? Não é o homem indo a Deus, é Deus vindo ao homem. O pátio representava o desejo de Deus de se relacionar com o pecador. Aquela separação doeu para o homem, mas a dor maior foi em Deus. A dor foi tão grande, que Deus já tinha um plano se acontecesse algo, que era morrer para recuperar esse pecador. Vamos continuar? O pátio era cercado de cortinas altas, que fala lá, para separar o que era sagrado do comum. Entrar no pátio era um ato de reverência e entrega, reconhecendo que só era possível se aproximar de Deus por meio da provisão dada por Ele, o sacrifício. É o que fala Salmo 100, verso 4. Isso me lembra do episódio de Jesus purificando o templo em Jerusalém. O que fala Mateus 21, 12 e 13? O que aconteceu nesse episódio lá no templo?
O que estava acontecendo? Quem é o voluntário para ler para mim, por favor? Aqui, vai ler aqui? Pode ler? Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que estavam ali comprando e vendendo animais para o sacrifício. Derrubou todas as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam compras, dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. O meu templo será chamado casa de oração. Os cultos de quarta-feira eram para ser cultos do quê? Cultos de? Aonde? Na igreja. A igreja hoje, queridos irmãos, é o local mais próximo que nós temos para nos achegarmos na presença de Deus como igreja, não como indivíduos. E quando nós vimos aqui, como é que nós estamos nos portando diante do Deus eterno. Entrar no pátio significava rejeitar os falsos deuses, porque já vimos, quando ele entrava no pátio, ele dava as costas para os deuses do mundo e falava o quê? Eu aceito o Deus verdadeiro. O próximo, por favor. Qual o significado para nós hoje? Não há mais necessidade de irmos a Deus através do tabernáculo, levando um animal para sacrificar, mas precisamos reconhecer pela fé que estamos na presença de um Deus santo. Salmos 51, 16 e 17, 1 Samuel já vai escolhendo, a hora que eu virar eu já quero ver os voluntários. 1 Samuel 15, 22, Isaías 1, 11, 13 e depois 17, Oséias 6, 6 e Miqueias 6, 6 a 8. Vamos lá, Salmo 51, eu já tinha esse voluntariado aqui. 1 Samuel 15, 22, aqui temos o irmão ali. Isaías 1, 11, 13 e 17. Aqui a irmã lá. Aí temos Oséias 6, verso 6. Temos o irmão aqui. E o Zé, Miqueias 6, 6 a 8. Tá? Vamos lá, vamos começar aqui pelo Salmo 51, 16 e 17. Pois não te compravas em sacrifícios, do contrário, eu vos daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É apenas o sacrifício que Deus quer? Não. Ele quer o quê? Quer o nosso coração, quer a nossa mente. 1 Samuel 15, 22. Quem ficou com 1 Samuel? Por favor, irmão. Muito. Era isso? Esse é um assunto. Isso é o episódio que aconteceu com Saul, que Samuel estava demorando e Saul resolveu de fazer e realizar os sacrifícios, que não era o quê? Não era o sacrifício que Deus queria. O sacrifício devia ser uma consequência do quê? Da obediência, não o sacrifício. Saul achava que o sacrifício em si iria resolver o problema, mas Saul foi rejeitado e a sua família naquele momento para o trono de Israel por causa da maneira como agiu. Isaías 1, 13 e 17. 11, desculpa.
Então, Deus ele está buscando o quê? Não são os sacrifícios em si, mas está buscando o quê? Um coração que esteja disposto a abandonar a vida que leva, porque todos os sacrifícios não vão fazer sentido nenhum, porque vai acontecer lá no dia, o que fala do Sermão da Montanha, mas não pregamos em teu nome, mas não fizemos milagres em teu nome, mas não apartai-vos porque não vos conheço. Que sacrifícios são esses? São sacrifícios que não são feitos, guiados e orientados por um coração que quer se submeter ao Espírito Santo. Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E Miqueias 6,6-8. Porque me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, direi perante ele com holocausto, com bezerros de carne. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 cordeiros, de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e ande humildemente diante do Senhor. Vocês acham que Deus queria que Abraão sacrificasse a Isaac? Não, Deus nunca foi a favor de sacrifícios humanos. Essa foi uma das causas porque Israel entrou ali na região onde entrou para tomar posse da terra. Mas o que Deus queria de Abraão? Era entender se Abraão estava disposto a doar aquilo de mais precioso que ele tinha em favor de Cristo. E vamos lá, vamos para o próximo. O que isso nos diz sobre Deus? Não quer apenas sacrifícios, ele quer sacrifícios acompanhados de arrependimento, justiça, misericórdia, humildade e bondade. Esses também são atributos de Deus. Misericórdia, justiça, humildade. Deus não exige nada que ele não seja ou não pratique. Tem mais alguma coisa, mas nós vamos parar por aqui hoje. Tá certo? Deus não exige de nós como seres humanos nada que ele não seja. Deus é um Deus justo. Se ele pede sacrifícios, ele sabe exatamente o que é sacrificar. Se ele pede justiça, ele sabe exatamente o que é ser justo. E para terminar, irmãos, eu escutei agora esses dias, esses dois advogados estavam fazendo um trabalho no Alasca, na cidade de Anchorage, e precisavam voar de volta para os Estados Unidos, ou para a cidade mais próxima, ou precisavam voar para Anchorage. E o pastor, de boa vontade, falou assim: eu tenho um avião, eu sou piloto, eu levo vocês. Alçaram voo, e quando alçaram o voo, ficou nublado o tempo. E o piloto, o pastor, falou o seguinte: eu tenho problema com o tempo nublado, e desmaiou. E agora aqueles dois advogados que tinham deixado a passagem do avião seguro para viajar com o pastor, estavam numa situação complicada. E os dois falaram: fazemos o que agora? Nenhum dos dois era piloto. Eles falaram assim: vamos tentar com o rádio. E começaram a chamar o rádio, mas o rádio tem uma série de códigos. Eles começaram, e aí de repente alguém respondeu. Alguém respondeu e perguntou: mas por que vocês estão fazendo? É o seguinte, o piloto que estava conosco, que desmaiou, nós não sabemos pilotar, não sabemos nem o que acontece, não temos código nenhum, não sabemos nada do que acontece dentro dessa aeronave. Aí o piloto falou: fiquem comigo. Era um avião que estava indo para o Japão. A história fala que esse avião ficou circulando. Esse avião deve ser um Boeing, um avião grande, ficou circulando para que não perdesse o contato do rádio até que eles conseguiram o contato com a torre.
Quando eles conseguiram contato com a torre, esse piloto foi embora. E a voz lá da torre falou o seguinte: se vocês quiserem aterrissar em segurança, vocês precisam ouvir a minha voz. Vocês precisam seguir a minha orientação. Vocês precisam fazer exatamente aquilo que eu falar para vocês fazerem. E aqueles dois homens, ali naquele momento, tudo bem, então vamos lá. Começaram as orientações, e ele falou assim, a primeira orientação foi, daqui a 4 minutos, se você não fizer exatamente aquilo que eu estou pedindo, vocês vão bater num paredão de pedra da montanha mais próxima, 4 minutos. Aí deu as orientações para aquilo que eles precisavam fazer. E assim foi durante todo o tempo. E quando eles estavam já próximos à segurança, a voz falou, vocês estão vendo as luzes? Aquelas luzes que parecem uma cruz, é ali que vocês devem aterrissar. Aterrissaram com segurança, estavam no hotel, às 4 horas da manhã, alguém bateu a porta da onde eles estavam. Eu sou a voz que os trouxe até aqui. Mas vocês sabem qual que é a maior tristeza? Que isso que aconteceu com vocês hoje é mais comum do que vocês possam imaginar. E você sabe qual é o maior problema? O grande problema é que a grande maioria das pessoas, elas não escutam a voz, que poderia trazê-las em segurança. A voz que poderia deixá-las com vida, e elas perdem a vida. Queridos irmãos, estamos nós escutando a voz? Estamos nós escutando a orientação que nós temos? Estamos nós buscando forças na palavra, o único ou a única guia que pode nos levar em segurança para a eternidade? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que possamos compreender que entender a Bíblia, ler a Bíblia, fazer o ano bíblico, ela nos aproxima de Deus. Nós temos 2 oportunidades na vida. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Que Deus os abençoe. Amém.